Fala pessoal, demorou, mas chegou. Eu vou tentar ser o mais rápido e objetivo possível nesse vídeo. Então a gente vai fazer a instalação do Winbolt através do Linux Toys. E eu estou usando o Linux Zorin OS como exemplo, mas isso serve para outras distribuições também. Primeira coisa, você precisa certificar se você tem a ISO do Windows 11. Se você não tiver, você baixa aqui no site, vem aqui nessa parte de baixo e seleciona essa opção aqui e faz o download. A segunda coisa, a gente vai precisar baixar a última versão do Linux Toys. Eu vou deixar o link no comentário fixado do GitHub desse programa, que é um programa feito pelo PCGreg, que é um brasileiro. Como o Zorin OS é uma distribuição baseada no Ubuntu, eu vou baixar o formato Deb. Se você estiver utilizando o Big Linux, você pode instalar pelo AUR ou então pelo repositório do Community Extra, se estiver utilizando uma ISO do Big Community. Basta você pesquisar pelo nome do programa lá na loja. Agora que o pacote já foi baixado, eu vou dar 2 cliques nele. Vou colocar executar. E vou clicar em instalar. Pronto, já está instalado. Eu posso abrir por aqui. Também posso pesquisar aqui no menu por Linux Toys. E já vai aparecer. Agora a gente vai vir no campo Extras. E vai clicar aqui em LSW Winbolt, que nada mais é do que a configuração do Linux Toys para o Winbolt. A gente clica em executar. E vai seguindo aqui até concluir a instalação. A instalação foi concluída e o próprio programa pede para reiniciar o computador. Então eu volto daqui a pouco. Já reiniciei o computador, agora eu posso vir no menu e pesquisar por Winbolt. A gente clica em concordar. Próximo. Aqui vai pedir o local de instalação. Assim como no caso da máquina virtual, do vídeo que eu fiz falando sobre a instalação do Windows 11 na máquina virtual, recomendo que você instale num SSD. Eu vou criar uma pasta aqui chamada Winbolt. E vou usar ela. É o Windows 11 Pro. Nessa parte do idioma, só tem português de Portugal. Aí você escolhe o que você prefere deixar. De todo modo, é só o idioma aqui de configuração, né? Na parte de selecionar a ISO, então a gente vai pegar a ISO que a gente fez o download. A gente vai criar uma senha, o nome de usuário, ele vai tentar puxar o nome de usuário que está sendo usado no seu Linux. Aí você coloca a senha que você quiser. Na parte de configuração de hardware, o Winbolt ele reconhece apenas os núcleos físicos do seu processador. Então, aqui para mim vai aparecer no máximo 6, né? Porque eu tenho 6 núcleos e 12 threads. Lá na máquina virtual, ele reconhece as threads também, né? Aqui, então, a gente vai selecionar a quantidade máxima dos nossos núcleos físicos. Na parte de memória RAM, eu vou deixar em 10 GB, que era como eu tinha configurado lá na máquina virtual também. Na parte do disco eu vou deixar 32 GB mesmo, porque é só para testar. Aí aqui pergunta se você quer compartilhar a pasta home do seu Linux. Essa é uma coisa interessante, né? Porque facilita você mexer em arquivos dos dois sistemas. No entanto, eles falam para você ter um certo cuidado, porque dependendo do que você fizer lá no Windows, você pode expor o seu Linux a riscos, né? Aí então vai de você, eu vou clicar aqui para ativar. E agora eu vou clicar em instalar. O processo de instalação é demorado. Primeiro ele vai criar o container, né? Porque o Winbolt aqui utiliza o Docker, então ele vai criar um container. Esse processo vai demorar em uns 40 minutos, 1 hora, enfim, dependendo também da configuração do seu hardware. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e aí eu volto quando tiver concluído. A instalação já foi concluída. Eu vou fazer mais algumas configurações aqui.
Por exemplo, aqui tem essa opção de iniciar o container automaticamente quando o sistema inicia. Eu realmente recomendo que vocês desmarquem essa opção. Por que que isso significa? Imagina que você iniciou seu computador e nem sequer abriu o Inboot. Ele vai utilizar 10 GB de RAM, vai começar a consumir 10 GB de RAM do seu computador, porque o container vai iniciar do mesmo jeito, independente se você abriu o Inboot ou não. Então desmarca essa opção e aí você salva. Eu cliquei em parar o container para poder mostrar o que aconteceria quando você iniciaria aqui o Inboot numa situação que você acabou de ligar o seu computador, né? E ele já está instalado. Porque tem duas formas da gente acessar esse Windows. A gente pode acessar via navegador e a gente pode acessar via terminal usando o comando que eu já vou mostrar. Então a primeira opção eu vou mostrar pelo navegador. Se eu clicar aqui nesse íconezinho de ponto de interrogação, vai abrir uma página do navegador mostrando aqui o IP para eu poder acessar, né, esse Windows. Então eu vou iniciar aqui o container. Agora eu vou clicar nesse IP e ele vai começar a carregar a imagem virtual aqui do Windows. Então pronto, já carregou, a gente já pode usar o Windows dessa forma se a gente quiser, né? Através do navegador. A outra forma que a gente pode fazer para acessar, como eu falei, é usando um comando. Eu vou deixar também esse comando no comentário fixado. Aí é um comando que você vai poder editar conforme você quiser, porque você vai ter que escolher a resolução, né? Para abrir. Então você vai abrir o container diretamente no seu computador. Bom, para a gente poder utilizar, então, abrir diretamente o Docker aqui na nossa máquina, a gente vai precisar instalar um outro pacote chamado FreeRDP3-X11. Esse era um pacote que já era para ter sido instalado com o Linux Toys, mas eu não sei se é por uma questão da nomenclatura, como ele é usado aqui no repositório do Zorin, que talvez o Linux Toys acabou não conseguindo instalar. Mas enfim, de todo modo, também vou deixar aqui o comando, né, para vocês instalarem. Então você precisa fazer a instalação desse pacote. E aí, em seguida, você precisa atualizar o comando, que é xfreeRDP3, aí o nome do seu usuário. Aqui na parte onde está escrito V, seria o IP, né, da seção que você vai utilizar aqui. E aí você pode colocar a resolução que você quiser. Bom, para saber o IP, né, você vai utilizar aqui no seu terminal o comando IPA. E aí você vai pegar o IP que está marcado aqui em Docker 0, que no meu caso era esse IP aqui. Então você ajusta o seu comando direitinho e aí você pode colocar outra resolução, né? Por exemplo, vou colocar uma resolução de 900p. Você pode usar a resolução nativa do seu monitor, se você quiser também. No entanto, eu acho um pouco ruim usar a resolução nativa do monitor, porque você não vai conseguir dar Alt Tab e acessar o seu sistema que está de fato instalado aí no seu computador, né? Acaba atrapalhando um pouco. Então eu acho um pouco mais interessante você deixar uma resolução um pouquinho menor, para você ver as bordas da tela, né? Para você poder interagir melhor com o seu sistema. Na parte de domínio que ele pediu agora para eu digitar um domínio, eu não vou colocar nada, só vou dar Enter. Na parte da senha, eu vou colocar a senha que eu tinha cadastrado, que é a mesma senha que a gente usou lá na parte da instalação. Então pronto. Já abriu aqui. E aí, deixa eu só mostrar para vocês uma curiosidade. Eu descobri como remover aqueles widgets horrorosos que ficavam aqui. Um amigo tinha me mandado uma mensagem depois que eu gravei aquele vídeo falando da máquina virtual. Ele disse que bastava vir aqui em configurações e desativar aqui. Então fica essa dica também, se por um acaso vocês não sabiam. Mas eu acho que todo mundo sabia, só eu que não sabia. De todo modo, gente, dá para perceber, né, quando a gente abre, a gente interage aqui, que tá de fato um pouquinho mais rápido do que quando a gente testou na máquina virtual. De todo modo, você precisa escolher bem o que você vai fazer, né, virtualizando o Windows 11, porque algumas coisas podem ficar muito pesadas, aí pode ser que não compense muito. Eu vou pesquisar aqui o monitor de recursos, só para a gente ver como é que tá o uso, né? Bom, o processador teve um pequeno pico aqui para 24%, mas já caiu para 2%, 1%, então tá bem de boa o uso do processador. Aqui na parte da memória RAM tá usando 26%, e a gente tinha colocado 10 GB, né? Então também tá tranquilo aqui. Então eu acredito que com essa configuração, 10 GB de RAM, você colocar o máximo de threads, o máximo de núcleos, aliás, né, dos núcleos físicos do seu processador, independente se for 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, acho que é interessante você marcar lá nas configurações do Inboot a quantidade máxima, né, de núcleos que você tem.
Aí só mais uma coisinha aqui, em relação ao Wimbot, que é uma coisa que eu acabei de descobrir agora. Eu não sei se teve alguma atualização desde a última vez que eu havia testado, porque antes eu não me recordava desse botão aqui. É um botão que serve para resetar tanto o Wimbot e remover essa VM aqui que a gente criou, né? Antes não tinha essa opção, ou sei lá, eu não tinha visto, não sei. Então, para fazer esse processo de resetar e remover, eu tive que usar o terminal e usar vários comandos relacionados a Docker. Então, dessa forma, tendo um botão específico para isso, ficou bem mais fácil. Então, quando você não quiser mais utilizar essa VM, basta você vir aqui em configurações e apertar esse botão. Beleza, gente? Era só isso mesmo para o vídeo de hoje. Eu não vou nem ficar testando programas aqui dentro, porque, sei lá, não tem pacote Office aqui, teria que ter a chave do Windows, enfim, ou ter o serviço contratado, que não é o caso aqui de eu ter. Mas é isso. Quando você for utilizar, você precisa testar, né, para ver se aquilo que você tinha interesse de utilizar se vai rodar bem, de fato, numa VM, ou se você, de fato, vai precisar, de repente, de um dual boot. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e a gente se fala no próximo vídeo.